Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé e abrisse comigo a Sagrada Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, nós leremos dos versos 18 até o verso 25. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 ao verso 25. Todos encontraram? Amém. E diz assim o texto da Sagrada Escritura: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença mais uma vez para pedir iluminação do Teu Santo Espírito, para que tudo que falarmos aqui hoje seja da Tua vontade, seja para o nosso crescimento, para o nosso bem e, em última instância, para a honra e glória do Teu nome. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. E antes de mais nada, eu tenho 2 agradecimentos a fazer ao pastor Omar. Primeiro é pelo convite, né? De estar aqui nesta manhã pregando, e o segundo é por ter me deixado casar com a filha dele, né? Que eu acho que é o maior agradecimento que eu tenho, né? Minha esposa Letícia, e todos os meus amigos estão aqui também, eu agradeço muito a vida de todos eles. Irmãos, eu estou bem longe também de ser um exímio pregador do Evangelho. Existem muitas pessoas muito melhores do que eu que poderiam estar aqui hoje, mas eu não recuso o chamado de Cristo. Se estou aqui hoje é porque Cristo precisa me usar de alguma forma para trazer uma mensagem até vocês. Então vamos lá, falando um pouco sobre esse livro de Coríntios. O livro de Coríntios, todos vocês sabem, mas não custa recordar, ele foi escrito mais ou menos lá pelo ano 55 depois de Cristo, e ele foi escrito sobre um contexto de muitos problemas. Foi escrito por Paulo em Éfeso, e foi escrito num contexto de muitos problemas que aquela igreja estava vivendo. Problemas como imoralidade sexual, problemas como divisões dentro do seio da igreja, problemas com ordem no culto, e até mesmo algumas questões sobre ressurreição dos mortos, que Paulo vai falar com um pouco mais de propriedade lá no capítulo 15. E antes de entrarmos especificamente nessa parte do texto que acabamos de ler, eu preciso trazer algumas ideias aqui para vocês. Nós, seres humanos, temos volições, desejos incontroláveis por aquilo que nos transcende. Nós buscamos explicações para questões da vida, as grandes questões da vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que o mundo é assim. E nós começamos a buscar respostas em teorias e filosofias modernas ou filosofias antigas. E essas teorias, elas têm um nome muito peculiar nos dias de hoje, que é o nome de ideologia. Na verdade, é um nome já bastante antigo.
Esse nome ideologia surgiu no século XIX. Lá no Iluminismo surgiu esse nome ideologia. Mas nos dias de hoje parece que esse nome está muito utilizado, né? Esse nome ideologia. E aí um adolescente ou uma adolescente que não teve uma criação pautada, com centro em Cristo Jesus, ou que foi criado em uma família desestruturada, que não conheceu as verdades do Evangelho, essa criança cresce, vira um adolescente, e um dia vai para uma universidade. E aí começa a ouvir essas benditas dessas ideologias, que são diversas. Você pode escolher uma ideologia que você queira. E esse adolescente, essa adolescente, começa a pautar a sua vida, colocar as suas convicções messiânicas nessas ideologias. E uma ideologia, para ser uma ideologia, ela precisa de um problema, um redentor, alguma coisa que vai solucionar esse problema, e por fim um lugar que nós vamos chegar, um lugar bom que nós vamos chegar depois que esse problema for resolvido. E aí, por exemplo, uma moça que está na faculdade, ela vai começar a ouvir sobre questões de liberdade do corpo dela. Eu sou dona do meu próprio corpo. O problema do mundo, são os homens. E eu tenho que ter a minha liberdade. Ou vai ouvir também, hoje já existe, né, a parte feminismo do machismo, que se chama Red Pill. Se você colocar na sua internet, você vai achar. Que é o machismo feminista, aquele que diz que não, nós não precisamos das mulheres. As mulheres, elas são muito controladoras, e nós não precisamos de mulheres. Irmãos, e aí, as pessoas vão ouvindo essas ideologias que podem ter cunhos raciais, cunhos sexistas, cunhos econômicos. Mas essas ideologias não vão nos levar a lugar algum, porque tudo aquilo que não tem como centro Jesus Cristo está fadado ao fracasso. E aí as pessoas vão se aglutinando, né? Vão se juntando com pessoas que pensam igual elas, que têm a mesma ideologia que elas. E aí a gente tem as divisões de brancos e pretos, homens e mulheres, visões políticas diferentes que dividem as pessoas. Mas para Paulo, aqui no versículo 1, só existem dois tipos de pessoas: aqueles que estão sendo salvos e aqueles que estão se perdendo. A luta de Paulo não é racial, a luta de Paulo não é política, a luta de Paulo não é sexista. A luta de Paulo é por vidas que estão se perdendo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que essa palavra da cruz, o que é essa palavra da cruz? Essa palavra da cruz é o núcleo do Evangelho que conta a história de que Cristo é o Filho de Deus e veio a este mundo dar a sua vida por pecadores, dos quais eu e você somos os piores. É esse núcleo do Evangelho que ele está dizendo aqui. E quando ele diz nós que somos salvos, aqui algumas Bíblias têm alguns textos diferentes. Algumas Bíblias falam nós que estamos sendo salvos, outras falam nós que somos salvos, porque do ponto de vista da justificação, nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz, dando sua vida em favor de nós. Por isso nós somos salvos. Do ponto de vista da santificação, nós estamos sendo salvos, porque a santificação é um processo que vai culminar com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós seremos salvos do ponto de vista da glorificação. No grande dia do nosso Senhor Jesus, quando Ele voltar em glória, nós receberemos um corpo incorruptível e seremos salvos. E é isso que Ele está dizendo. E eu queria fazer você entender aqui hoje o que é essa loucura que Paulo está tentando explicar aqui. Porque, veja, se Paulo está escrevendo isso no ano 55 depois de Cristo, que era bem recente,
E já era uma loucura, meus irmãos. Você imagina 2000 anos depois o que é essa história para alguém que não acredita nela. Porque nós estamos dizendo que a nossa salvação depende de um homem que viveu há 2000 anos atrás, que nasceu em Belém, uma cidade ruim, um homem que foi elevado à cruz do Calvário de forma vexatória, num ato de punição do exército de Roma, do império de Roma. Foi crucificado junto com 2 ladrões. E nós estamos dizendo que a salvação individual de uma pessoa depende desse fato. Ora, gente, para quem não crê, isso é uma loucura, como Paulo está falando aqui. E digo mais, quando a gente pensa numa cruz, para nós é tranquilo pensar em cruz, né? Porque hoje a gente tem cruz na correntinha, nós temos cruz pela igreja, a gente vê cruz para todo lado, né? Mas a cruz, irmãos, era o instrumento máximo de tortura do Império Romano. Pense você, na época de Nero, quando queria torturar os cristãos, ele fincava estacas, pendurava os cristãos e os descia pela estaca. E você pode imaginar por onde essa estaca entrava nos cristãos e saía pela boca, passava betume nos cristãos, colocava fogo. E essas estacas, essas tochas de humanos iluminavam as praças de Nero. Então eu queria que você pensasse dessa forma quando você ouvir essa palavra da cruz que Paulo está dizendo aqui. E irmãos, isso realmente, para quem não crê, isso é uma loucura absurda. Se você contar essa história para alguém, se essa pessoa ainda for legal com você, ela vai falar: olha, obrigado pelo toque, viu? Mas se essa pessoa não for legal, ela vai rir de você. Mas existem as pessoas que, quando ouvem essa pregação do Evangelho, recebem o poder de Deus, recebem a sabedoria de Deus para entender essa palavra. Eu não sei se você se lembra do dia ou da época que você teve a sua conversão, que você recebeu a Cristo como seu Salvador. Eu tenho certeza que você não sabe explicar o que aconteceu com você. Mas a partir desse dia, a sua vida mudou de uma hora para outra. A sua vida passou a ser pautada por esse Cristo. As coisas que você começou a fazer, seja no trabalho, seja na tua casa, seja na tua faculdade, elas mudaram de forma brusca. E você passou a amar esse Evangelho, você passou a amar esse Cristo, você passou a se enxergar como insuficiente. E começou a declarar: eu preciso de um Salvador. Comigo foi assim também. Mas você não sabe explicar como que isso acontece. Pois é. É o que Paulo está dizendo aqui, dessa loucura do Evangelho. O Evangelho, ele é uma história que, quando anunciada, ela divide as pessoas em 2 grupos: esses que estão se perdendo e os que estão sendo salvos. E o mais engraçado é que você pode pregar o Evangelho para irmãos gêmeos, que tiveram a mesma criação, estudaram na mesma escola. Pode ser que o poder desse Evangelho entre em um deles para entender essa mensagem e o outro não. Porque essa sabedoria não vem de nós, vem de Deus. E no versículo 19, Paulo diz: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Gente, o que Paulo está dizendo aqui é que a sabedoria humana não dá conta de entender a Deus, e não dá conta de entender esta mensagem do Evangelho. Deus, ele resiste a essa arrogância, essa opulência do ser humano de achar que pode mudar o mundo através da sua própria sabedoria. É verdade que nós
Crescemos muito, evoluímos muito na tecnologia, na física, na ciência, nas artes, na química, enfim. Mas o que Paulo está falando aqui, inclusive citando o texto de Isaías, do profeta Isaías 29:14, era que o povo judeu naquela época, eles pensavam da mesma forma que o povo pensa hoje. Eu sou um grande sábio da palavra, a nossa ciência é capaz de transformar o mundo. Nossa, é tão capaz de transformar o mundo que vocês não pararam de pecar, não é mesmo? Vocês são tão sábios que essa palavra não foi capaz de transformar a vida de vocês e vocês continuam a idolatrar. E da mesma forma acontece com a gente nos dias de hoje. Nós inventamos uma máquina que faz café sozinha, nós inventamos um aparelhinho que antigamente servia para falar, né, conversar no telefone, e hoje a última coisa que a gente faz nesse aparelho é conversar com alguém, né? Porque ele tem tantas funcionalidades. Hoje o ser humano foi capaz de construir bombas para destruir o mundo, mas o ser humano não é capaz de parar de pecar. Porque o problema do mundo, meus irmãos, é o pecado. O pecado que está dentro de nós. E essa sabedoria humana, que ele está dizendo aqui, não vai dar conta de responder essas grandes questões. Não vai dar conta de responder quem é Deus. Você pode ser um PhD de Harvard e pode ter uma senhorinha humilde. Às vezes ela recebeu o poder de Deus para compreender o Evangelho, enquanto o outro não recebeu esse poder. Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mais uma vez, meus irmãos, Paulo diz que o ser humano não conseguiu compreender a Deus pela sua própria sabedoria. E aprove a Deus salvar os que creem por meio da pregação do Evangelho. E aí nós caímos numa vala aqui, porque nós, como presbiterianos que somos, nós seguimos uma doutrina calvinista, não é mesmo? E por muitas vezes nós somos taxados, né? E muitas vezes também agimos como somos taxados de que os calvinistas pensam que não é necessário pregar o Evangelho. Porque se somos predestinados, a gente não precisa pregar o Evangelho. Pelo contrário, meus irmãos, aqui está escrito: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Não existe outra forma de uma pessoa ser salva. É só através da pregação do Evangelho, meus irmãos. Não adianta a gente vir aqui, pintar a parede da igreja de preto, de azul, marrom, rosa, bolinhas azuis, colocar luzes bonitas. Isso tudo é muito bonito, eu gosto, é bonito. Mas o que salva, o que traz salvação individual para uma pessoa, é isso aqui. É a pregação do Evangelho de Jesus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que Paulo está dizendo é que diferentes tipos de pessoas têm diferentes expectativas. É como as ideologias que falamos aqui no começo. Existem diversas, e as pessoas elas vão se apoiando naquilo que mais se encaixa, aquilo que ela precisa. E é exatamente o que o Paulo diz aqui sobre os gregos e os judeus. Porque os gregos, naquela época, eles eram pessoas que gostavam de grandes prédicas de filosofia, de exposições públicas de filosofia. Eles gostavam dos sofistas, né? Que tinham grandes prédicas, falavam bonito, manipulavam uma massa. E os gregos adoravam esse tipo de coisa. Já os judeus, eles gostavam de sinais que comprovassem as coisas. Tanto é que nos evangelhos, por diversos momentos, eles interpelavam a Jesus para que Jesus fizesse sinais para eles. E certa vez, uma dessas vezes, Jesus disse: eu não vou fazer sinal para vocês. O único sinal que vocês terão é do profeta Jonas, e serão condenados. E o que acontecia?
Os gregos que eram convertidos ao Evangelho começaram a trazer essas práticas para dentro da igreja. Ah, não, porque eu gosto de Apolo. Não, mas eu gosto de Paulo. Não, mas eu gosto de Cefas. Tinha uns que falavam, não, eu gosto de Jesus. E essas coisas geravam divisão no seio da igreja. E se a gente for perceber bem, hoje em dia essas coisas também acontecem. Porque assim como os judeus que gostavam de sinais, hoje em dia nós temos pessoas, igrejas, que só vivem por sinais, que precisam de um pastor que traga profecias para ele, que traga cura para doenças, que traga palavras que o façam sentir bem, que o pastor diga para ele que ele vai prosperar financeiramente. Precisam de sinais, precisam de muitos sinais. Assim como também nós temos, assim como os gregos aqui, nós temos um outro lado que só está preocupado com o academicismo. Que só está preocupado em discutir se somos infralapsarianos ou supralapsarianos, ou se eu sei os 5 pontos do calvinismo, ou se eu sei os 5 solas, e assim por diante. Existem pessoas que estão preocupadas apenas com esse academicismo e perderam o queimar no coração, perderam a lágrima nos olhos quando ouvem deste Evangelho. É disso que estamos falando aqui. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Gente, nós não podemos cair nessa vala das igrejas que só querem sinais, que só querem milagres. Deus pode fazer isso se Ele quiser, mas esse não é o objetivo. Assim como não podemos cair nessa vala também de sermos uma igreja que busca apenas grandes prédicas, grandes, bonitas pregações, grandes teólogos. Isso é importante, não estou dizendo que isso não é importante, nós precisamos nos dedicar, estudar, nos aprofundar nas Escrituras. Mas o que não pode acontecer é a gente se esquecer dessa mensagem simples do Evangelho. Essa mensagem que aquece os nossos corações. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Gente, o que Paulo está falando aqui é que Deus deu esse poder para muitas pessoas. E às vezes, nós podemos ter até cosmovisões diferentes e receber esse poder de Deus. Às vezes nós podemos torcer para times diferentes. São Paulinos e corintianos, por exemplo. Né, Carlos? E Deus pode dar poder para o corintiano também, irmãos. Deus pode fazer isso para o corintiano também, viu? O que eu quero dizer aqui é que todos, foram sendo gregos ou judeus, todos foram chamados. E às vezes, meus irmãos, eu vou falar uma coisa que pode doer, mas às vezes nós talvez tenhamos votado em partidos políticos diferentes. Mas se Deus deu o poder para você e para o seu irmão, que às vezes você pensa que não consegue achar uma explicação nossa de por que essa pessoa fez isso, eu precisei ser trabalhado também por essa palavra. Isso significa que somos um. Não sou eu que estou dizendo isso. Está dito na palavra do Senhor. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Gente, é claro que Paulo está fazendo uma troca de palavras, aqui, um trocadilho de palavras, porque Deus não é louco, mas Ele quer que nós reflitamos que até a própria, se Deus fosse louco, até essa loucura de Deus seria mais sábia que a sabedoria humana. E até a hipotética fraqueza de Deus, que não existe, ela seria mais forte do que a nossa própria força. E aqui eu queria colocar para nós 3 rápidas lições. 3 rápidas lições. A primeira lição, meus irmãos, é que nós não devemos nos apoiar nessas ideologias do mundo. Porque isso é tolice.
Nós fazemos parte desse mundo, precisamos cumprir o nosso papel enquanto estivermos aqui nesse mundo. Mas tudo aquilo, como já disse aqui, que não tiver Jesus Cristo como centro, está fadado ao fracasso, gente. Está fadado ao fracasso e é uma mera tolice. Porque nenhuma dessas ideologias irá substituir o nosso Redentor Jesus com uma solução que vai nos levar a um paraíso eterno. Não existe isso. Nós continuaremos neste mundo a padecer com as situações que acontecem. Assim como outras pessoas também sofrem com questões sociais, seja elas quais forem. O que deve aquecer o nosso coração, o lugar onde temos que nos apoiar, é nesta palavra, no que nela está contido. A mensagem do Evangelho. Segunda lição que podemos tirar aqui, meus irmãos, é que nós precisamos, em meio a tantas igrejas que já se esfriaram e já deixaram de anunciar esse Evangelho simples, nós precisamos continuar sustentando este Evangelho como um baluarte da verdade. Assim como Paulo escreveu aqui, isso me fez lembrar de uma frase de Leonard Ravenhill que disse: não me dê 100 teólogos, me dê um homem de oração. E como eu disse, aquele irmãozinho ignorante que mal sequer aprendeu a ler pode ser mais útil para o reino de Deus do que aquele com diversas formações. E aqui eu me lembro do meu avô, o meu falecido avô, que não sabia ler. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Ele não sabia ler, ele aprendeu a ler olhando para a Bíblia, e Deus o capacitou. E o meu pai me conta que quando eu era criança, lá naquela época, quando meu pai era criança, meu avô, lá em 1960 e alguma coisa, ou até 50 e alguma coisa, meu pai me conta que o meu avô ia nas casas, né? Pô, naquele tempo não tinha nada, gente. Se nós sequer tinha luz nas ruas, meu avô morava na Bahia, e sequer tinha luz, e meu avô ia nas casas para pregar essa história simples do Evangelho, contar essa história aqui. E meu pai, criança, dizia que meu avô pregava essa história e via as pessoas recebendo esse Evangelho no coração. Quem dera um dia eu seja útil, como foi o meu avô, porque eu tive oportunidades e me calei. Eu pude pregar, falar dessa simples história. Marcos, isso é muito simples. Pois é. E por que não estamos fazendo? Por que a gente está se preocupando com outras coisas? Que nós possamos voltar a sustentar esse Evangelho, meus irmãos, como o nosso baluarte da verdade. Que nós não caiamos na vala das igrejas que só querem sinais, só querem milagres, só querem ver esse tipo de coisa. E que nós não caiamos também na vala das igrejas que só se preocupam com a vida acadêmica, com grandes pregações bonitas, com palavras difíceis. Que o nosso coração possa voltar a queimar, que os nossos olhos possam voltar a se encher de lágrimas por essa palavra, pelo Evangelho da cruz, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta. E uma última lição que nós podemos tirar desse texto é uma confrontação a todos nós. Que você possa voltar a pregar esse Evangelho, meus irmãos. Se você deixou de fazer isso, que você possa voltar a exercitar, porque Deus só encontrará os seus eleitos através da pregação do Evangelho. Que você possa pensar em alguém nessa semana, se lembrar de alguém e investir um tempo dessa semana em pregar esse simples Evangelho, essa história. Pregar o Evangelho não é chamar alguém para vir na sua igreja. Pregar o Evangelho não é pegar um vídeo no YouTube do seu pastor pregando e falar: olha, assiste esse vídeo do meu pastor pregando. Isso não é pregar o Evangelho, não.
Pregar o Evangelho simples é você conversar com essa pessoa e dizer para ela: olha, fulano, eu preciso contar uma história para você. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. E se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu em nosso lugar, a nossa dívida estará paga. Marcos, isso é muito simples, isso. Duas coisas vão acontecer depois que você falar isso. Duas coisas poderão acontecer depois que você falar isso para o seu amigo. A primeira é ele rir de você e achar uma tremenda bobagem o que você está falando, o que você está dizendo. Ou se ele for um amigo legal, ele vai te agradecer. Poxa, obrigado, viu? Obrigado, Marcos, pelo toque. Eu vou dar uma pensada, tá? Mas uma outra coisa pode acontecer, meus irmãos. No momento que você estiver pregando esse Evangelho, falando dessa palavra, o Espírito Santo de Deus vai começar a encandecer as palavras que estiverem saindo da sua boca. E essas palavras vão entrar como uma adaga no coração dessa pessoa. E concomitantemente essa pessoa vai começar a perceber que ela está perdida. Ela vai começar a relutar de sua própria vida. E ela vai começar a perceber que ela precisa de um Salvador. E o Espírito Santo de Deus ele vai vir com o seu bisturi espiritual, que não vai ser pego em nenhum exame. Ele vai abrir o coração dessa pessoa, ele vai arrancar o coração de pedra dessa pessoa e colocar um coração de carne no coração dessa pessoa. E essa pessoa reconhecerá o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Porque este é o poder do Evangelho, meus irmãos. Esse é o poder do Evangelho que nós pregamos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa tese de Paulo aconteceu pela primeira vez, ou talvez não pela primeira vez, mas como um exemplo, na cruz do Calvário ela aconteceu, porque Jesus Cristo foi crucificado com 2 ladrões. E um deles debochou. O próprio Evangelho estava sendo cumprido na cruz do Calvário, e um deles debochou: olha, você não é filho de Deus? Então se salva. Mas o poder de Deus entrou no outro ladrão. E ali, vendo o Cristo de Deus crucificado, ele entendeu que precisava de um Salvador. E disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Irmãos, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração e que nós possamos seguir fiéis a essa verdade, fiéis a essa palavra. Enquanto muitas igrejas, eu diria a maioria das igrejas, já se afastou deste Evangelho, que nós, enquanto igreja de Jesus Cristo, possamos continuar a amar e sustentar esse Evangelho. Amém? Deus te abençoe.